Então, bom dia a todos, né? A gente vai dar prosseguimento ao estudo, né, das teorias da administração, dessa vez estudando a abordagem sistêmica da administração, tá certo? Essa abordagem, ela surge, é uma teoria, são teorias relativamente novas, tá certo? Elas surgem bem um pouquinho depois, né, da teoria estruturalista. E apesar de ser novas, tem certos elementos que são de outras teorias, né? A gente vai ver alguns elementos, principalmente a teoria dos sistemas, que resgatam um pouco do que a teoria estruturalista trouxe, que foi a consideração do ambiente, né? O que a teoria estruturalista trouxe de novo foi exatamente essa preocupação com o ambiente que nenhuma teoria antes tinha trago, né? Então, a teoria dos sistemas, de certa forma, vai aprofundar, vai tentar estudar mais como esses sistemas, como é que a empresa é concebida como um sistema e como que as variáveis ambientais, de certa forma, vão influenciar na empresa. Então, a teoria dos sistemas, ela vai se preocupar com isso também e vai se preocupar também com o desgaste desse sistema. Então, a gente vai ver conceitos novos, como o conceito de entropia, né? A gente vai ver daqui a pouco, né, o conceito de entropia. E dentro da abordagem de sistemas, a gente também tem outra teoria muito interessante, que é a teoria matemática da administração. Embora a matemática seja uma ciência relativamente bem antiga, né, que remonta desde os primórdios da humanidade, mas como ciência e como a matemática utilizada como realmente uma teoria da administração, ela vem recente, tá certo? Então, utilizar a matemática para administração é algo bem recente. Quando a gente fala de pensamento administrativo, ela surge justamente junto com a abordagem sistêmica. Por isso que a gente estuda a teoria da matemática junto com a sistêmica. Então, é basicamente essas duas teorias, né, que vão comportar a abordagem sistêmica, a teoria dos sistemas, a teoria da matemática e uma teoria que já vai para a próxima, né? Para a última. A gente já está terminando, tá certo? As teorias. Falta basicamente a teoria dos sistemas, que a gente vai estudar hoje, a teoria da matemática e a teoria da contingência. E aí encerra as teorias A administrativas. contingência a gente está usando hoje em dia. Todas as teorias a gente está usando, todas são usadas até hoje. Desde a primeira, a teoria da administração científica é utilizada. Sim, sim, todas são utilizadas. Eu falei para vocês o exemplo aqui perto de nós, que é a Tigoline. A Tigoline, uma fábrica, a maioria das fábricas utilizam os preceitos da administração científica de Taylor, o estudo dos tempos e movimentos, o estudo da eficiência, da produtividade, preceitos que Taylor tinha propostos desde o do início da Revolução Industrial, ainda são aplicados hoje. Teoria clássica, todas são utilizadas até hoje. Ontem eu fui pro correio e eu notei uma aplicação de uma teoria. Eu não lembro exatamente qual era, porque a gente estudou muitas, mas era tipo, tinha 5 pessoas, mas apenas uma estava responsável pela postagem. A maioria das pessoas que estavam ali no correio estavam querendo fazer uma postagem. Então os outros não ajudou essa uma pessoa ficou trabalhando sozinha. É meio que cada um fazia sua função e pronto. Nenhum se importava em ajudar esse outro. Teoria da administração científica, divisão do trabalho, especialização do trabalho. Cada pessoa é responsável por executar uma função. Teoria da administração científica, utilizada até hoje na maioria das empresas. Tá certo? Todas as teorias são utilizadas. A mais recente é a teoria da contingência, que a gente vai ver mais na frente. E a teoria da contingência nada mais é do que a reafirmação de todas as outras. Só que tem um enfoque novo que a teoria da contingência traz, a gente vai ver na aula específica dela, tá certo? Mas basicamente a teoria da contingência vai pegar todas as outras teorias e vai reafirmar que todas ainda são úteis
para a organização. Basicamente é isso a teoria da contingência. Ela utilizar qual teoria seria mais interessante para resolver a contingência, a situação inesperada, o problema da organização. Então, qual teoria, qual função, qual estilo de líder seria mais ideal para a organização? Veja que cada teoria trouxe algo novo, trouxe uma contribuição nova. A teoria das relações humanas, teoria comportamental, vai falar sobre líderes. Isso caiu na prova e muitos erraram, né? Uma questão que eu pensei que estava clara. Não existe estilo de liderança correto ou melhor do que outro. Não é porque o estilo de democrático seja mais aceito que ele seja melhor do que o estilo autocrático, né? Ou que o liberal não seja um estilo bom porque o chefe, de certa forma, não tem destacado sua autoridade, né? Deixa as coisas meio que soltas para a organização. Não, todos os estilos de liderança são adequados para a organização a qual ele tem organizações que funcionam com estilo de liderança autocrático melhor do que o democrático, né? Então, cada organização é única e cada organização deve observar quais comportamentos, quais teorias, quais modelos de gestão são mais apropriados para cada empresa, para cada gestor, né? Porque em algumas vai funcionar e outras não vão funcionar, né? Então, cabe ao gestor determinar, né? Por isso que é importante estudar as teorias, né? Para a gente saber que modelos, né? Quais alternativas de modelo de gestão, né, são importantes. Mas seguindo aqui, né, a abordagem sistêmica, os capítulos, né, a leitura, né, são 3 capítulos. Vamos lá. A teoria geral dos sistemas, ela busca produzir teorias e formulações para aplicação nas organizações através de conceitos de várias disciplinas, né? Então, como eu falei para vocês, ela meio que vai pegar um pouco essas últimas teorias, a teoria estruturalista, a teoria de sistemas, teoria contingencial, e a própria teoria neoclássica também, que é uma teoria também nova, elas meio que pegam, resgatam o que outras teorias, o que deu certo em outras teorias, só que meio que reformulam, ou de certa forma pegam os pontos positivos do que as teorias anteriores tinham trago, né? Exemplo, Taylor. O que tinha tão de crítico na teoria de Taylor? Não era a questão de que os funcionários se sentiam, de certa forma, desprezados porque não recebiam uma remuneração de forma condizente com o trabalho? A maior crítica de Taylor foi essa, porque os funcionários viam que a empresa vinha gerando muito mais lucro do que o que eles recebiam em contrapartida do seu esforço. Essa era a grande crítica de Taylor. Os funcionários se sentiam, de certa forma, explorados, né? E, em contrapartida, a gente viu que a teoria de Taylor trouxe um grande avanço na questão da eficiência, da eficácia, algo que é utilizado até hoje, né? Porque, querendo ou não, as empresas buscam lucro e, para ter lucro, elas precisam trabalhar de forma eficiente. Então, de certa forma, essas últimas teorias pegam um pouco desse pensamento de Taylor e tentam colocar essas organizações como sistemas, né? Mas tenta resolver o problema lá que Taylor, de certa forma, não tentou resolver, mas de certa forma não resolveu de forma adequada, porque ele sim tentou aumentar a colaboração do a colaboração do colaborador, redundando, né? Ele tentou sim melhorar a remuneração do colaborador, mas de certa forma ele errou na forma de tratar o funcionário, porque de certa forma, o funcionário naquela época era visto exclusivamente como uma máquina. E essa também foi uma das críticas principais à teoria da administração científica.
considerar os homens como máquinas, né? Estavam lá apenas para ganhar dinheiro, né? Apenas como sendo movidos, né? Motivados por aspectos materiais. Só que a gente viu isso em outras teorias, como a teoria das relações humanas e a teoria comportamental, que outras variáveis também motivavam, né? Também motivavam o ser humano. E aí, essas teorias meio que tentam mesclar, né? Tentam juntar essas outras, né? Então, a teoria geral dos sistemas, ela é influenciada basicamente por 3 princípios. Primeiro princípio, expansionismo, no sentido de que todo fenômeno é parte de um fenômeno maior. Então, nesse sentido, essa teoria está dizendo o seguinte, que a empresa e o que acontece dentro da empresa é fenômeno de algo que está presente na comunidade, naquela região, no país. Exemplo. Por exemplo, se surge... ano passado, por exemplo, a gente teve a crise, né, do coronavírus, né? E aí muitas empresas, de certa forma, fecharam, né? Fecharam porque não tinham capital de giro ou porque não estavam vendendo, né? De certa forma, essas empresas, por exemplo, grandes montadores de carro fecharam, né? A Volks, não sei se a Fiat. Teve umas empresas aí que muitos montadores de carro fecharam porque não estavam comprando, né? Porque muita gente estava sem dinheiro, né? Nem para comprar o básico, imagine para comprar carro. Mas, por outro lado, muitas outras empresas pegaram essa crise também para modificar a forma como elas vendiam no mercado, ou mesmo muitos outros negócios surgiram a partir da crise do coronavírus. Exemplo, muitas empresas, antes da crise, né, antes da pandemia, elas só vendiam de forma presencial. Não existia as vendas, ou se existia as vendas pela internet, era feita muito de forma limitada. Hoje, muitas empresas vendem até mais pelo Instagram e pela internet do que até pela forma física. O Instagram foi colocado, e essas tecnologias digitais foram colocadas de uma forma que boa parte das vendas das empresas atuais é feita mais pela internet do que próprio presencialmente, né? Muitos consumidores preferem comprar virtualmente pela internet do que ir, né, até a loja física, deslocar até a loja física para comprar. Esse é um fenômeno maior, é um fenômeno que aconteceu não só no Brasil, né, mas de forma global. Você pode falar, Guilherme, sobre esse Infotech que eu desconheço. Sim. Então, a empresa da Infotech, que é uma empresa de aparelhos eletrônicos, eles têm um Instagram, um Facebook, eles divulgam tudo por lá. Até, por exemplo, lá eles fazem concertos de computadores, de telefones, e a maioria dos ganhos que está de lá é tudo pelo site, é tudo pelo Instagram, pelo Facebook. O povo pede mais por lá, tanto até que você, quando passa de frente, você acha que eles nem vendem, porque muito poucas pessoas vão lá presencialmente. A maior parte das vendas deles são feitas por modo online. Então, isso é um exemplo muito grande, né, dessa parte, né, no e-commerce. E no mundo todo, né? A gente percebe como essa realidade chegou para ficar, né? E as empresas que não se adequarem a esse modelo vão ficar para trás, né? É aquilo. As empresas, elas são consideradas como um sistema que faz parte de outro sistema. E esse modelo de mercado, ele veio para ficar. Não adianta. Aquelas empresas que só vendem de forma física, elas vão perder espaço.
vão perder espaço para outras empresas, porque nós consumidores, nós estamos no celular o dia todo, o dia todo. Então, quando você, de certa forma, não divulga o seu trabalho pelas redes sociais, você, de certa forma, não busca divulgar, mostrar o seu trabalho pelas redes sociais, como é que você espera que as pessoas conheçam o seu produto, sua loja? É você esperar que aquele consumidor venha até o seu espaço físico, é complicado, né? Hoje as pessoas, né? Quem de vocês hoje sai para comprar? É muito difícil, né? Eu, livros, por exemplo. Eu sou um consumidor assíduo de livros. Todo mês eu compro 2, 3, porque eu leio muito, consumo muita leitura. Eu não compro livros de forma física, por mais que aqui no Icó tenha alguns lugares que vendam livros, mas eu compro todos os livros de forma virtual, né? No comércio online. É muito mais barato comprar um livro na internet do que comprar loja física, né? Até nas próprias livrarias, quando eu ia para Juazeiro, para Fortaleza, às vezes a gente passava no shopping, né? Passava nas livrarias da Saraiva, você olhava o preço de um livro, tava 20, 30 reais mais caro do que na internet. Então, a maioria dos leitores preferem comprar na internet do que comprar na própria livraria, né? Do que ter. E assim, fazendo propaganda, né? Mas a Amazon, por exemplo, a Amazon entrega com uma semana. Muitas vezes eu compro um livro na segunda-feira, na sexta-feira já está aqui, né? Então, assim, não tem tanta demora, né? Não tem tanta demora. Comida, por exemplo, aqui no Icó, hoje tem iFood, e aqui no Icó tem um tal do MyFood, né? Hoje em dia, a facilidade, você quer comprar uma pizza, quer comprar um salgado aqui, né? Muitos estabelecimentos vendem com MyFood, né? Então, não tem o iFood, mas tem uma solução, né, de um aplicativo local, né, que é o MyFood, que muitas lojas daqui do Icó vendem, pizzarias, lanchonetes. Agora tem o iFood, sim. iFood. Tu está vendo como eu tem o iFood. Chegou. E é 1000 vezes melhor que o MyFood, porque o iFood lhe fornece a primeira compra que você faz, se eu não me engano, tem 20 ou 15 reais de desconto pelo iFood. Como Valéria? E você ganha... Quando você compra muito, você ganha mais cupons e a comida fica mais barata quando você adiciona os cupons, entendeu? Tá vendo como eu aprendo com Um dia desse eu comprei um sanduíche, um X-tudo e um açaí por R$8. Tá vendo como eu aprendo com vocês? Eu aprendo mais com vocês, às vezes, do que vocês aprendem comigo. É uma troca, tá vendo? Porque eu nunca ia saber que o iFood já tinha chegado no Icó. Tá vendo como eu sou atrasado? Porque eu moro no sítio não tem essas coisas, né? Vocês que são da cidade, vocês são mais avançados, né? Nessas questões. Tá vendo? Eu não sabia. Não sabia dessa novidade. Bom saber, né? Que o iFood chegou no Icó. Essas novidades chegaram em terras, né? Na Terra do Louro. Pois é um fenômeno que veio para ficar. Então, assim, é um aspecto muito interessante da teoria do sistema, que até então as outras teorias não tinham focado. Porque até então todas as teorias estavam focadas apenas no universo da empresa. Taylor se preocupou com a eficiência da empresa, Fayol se preocupou em estruturar a empresa, Maio e as outras teorias, tanto a teoria das relações humanas como a teoria comportamental, se preocuparam com as pessoas, mas nenhuma teoria estava se preocupando com o que se passava no redor, porque até então não se esperava que fenômenos, né? Até então, é lógico que isso é recente. A teoria sistêmica é recente, porque esse pensamento é recente, né? De que não existia tanta concorrência naquela época. Hoje a concorrência é bem maior, então é um fator também que muda o pensamento, né, dessas teorias, que é exatamente o avanço, né? Com o aumento, né, da renda das pessoas, várias empresas
Por exemplo, naquela época só existia basicamente Ford, né? Aí surgiu a Toyota, surgiu outras montadoras, então a competição, a concorrência surgiu. E esses fenômenos, de certa forma, fizeram com que as empresas mudassem a sua forma de pensar. Outro aspecto que influencia a abordagem sistêmica é o pensamento sintético. Em que sentido? O fenômeno é explicado em termos do papel que desempenha no sistema maior, junto os fatos e não separa. Em que sentido? O pensamento sintético, ele fala o seguinte, que aquele fenômeno isolado, ele desempenha um papel no sistema maior. O fato da internet ter vindo para ficar, ele vai, de certa forma, modificar a estrutura da empresa, quer ela queira, quer não. Né? É um fato que não se separa da realidade. A empresa vai ter que se adequar de alguma forma. E se ela não se adequar, ela vai, de certa forma, ficar para trás. Né? Então, assim, é explicado, né? Ela tem um papel. Né? Esse pensamento sintético é que cada fenômeno que surge, de certa forma, se ele afeta o ambiente, ele vai afetar a empresa de uma forma ou de outra. Que aquela empresa queira se adequar àquela mudança, àquele fenômeno, ou não. Né? Vai modificar, mesmo que ela não queira. E outro aspecto é a teologia. Teologia no sentido de que o que a empresa prega, os valores, o que ela acredita. Né? O fenômeno é explicado pelo seu efeito, pelo que produz e não pela sua causa. Então, assim, o fenômeno, no caso, os fenômenos, né, o que acontece no mundo, é explicado pelo seu efeito e não pelo... É explicado pelo seu efeito, pelo que ele trouxe, né, pelo que ele produziu, e não pela sua causa, né? Exemplo, o que causou essa mudança, né, das vendas online, né? O que causou, né? A gente só explica o que realmente trouxe de efeito, o que foi produzido, né? O aumento das vendas, a melhor facilidade, a melhor comodidade das vendas. Eu estou dando só um exemplo que é a questão das vendas, mas isso pode ser aplicado, né, em qualquer outra mudança ambiental, né? E o que causou essa mudança a gente não tenta explicar, né? O fenômeno ele é explicado pelo seu efeito, pelo que ele produziu, e não em si a sua causa, que levou, né, a chegar àquele determinado fenômeno, né? E aí, essas são as três teorias, né? As três teorias que formam a abordagem sistêmica. A teoria dos sistemas, a teoria da tecnologia e administração, a cibernética, que é um adendo à teoria dos sistemas, né? Que não é bem uma teoria, mas é meio que um adendo, né? A teoria dos sistemas e a teoria matemática da administração. Aí vamos ver, antes da gente ver a teoria dos sistemas, a gente vai entender um pouco sobre a teoria da matemática, né? A matemática, né, como eu falei para vocês no início da aula, embora seja uma ciência bem antiga, né, bem antiga, que remota desde os primórdios da humanidade, ela foi bem recente, porque ela foi ser considerada realmente como um fator de decisão, né, realmente como um modelo, né, uma teoria de gestão, né. Então, a matemática, ela deu muitas contribuições à administração através de seus modelos. E aí, em que sentido? A matemática ela é considerada como modelo de gestão a partir da pesquisa operacional. Como assim, Pedro? Existe um campo da matemática que é denominado pesquisa operacional ou modelagem operacional, que é quando você pega, tenta responder certos problemas da realidade ou da sociedade através de modelos matemáticos. Então, você tenta meio que prever, né, as coisas através de modelos matemáticos. Seja os modelos de demanda e oferta de produtos, seja para tentar prever projeções de mercado, de crescimento, seja para tentar
fazer projeções de aumento de vendas, enfim, tentar criar modelos matemáticos baseados em situações que já existiram, né, e tentar buscar prever situações futuras através de cálculos. Então, a teoria da matemática é basicamente isso, é você tentar tomar decisões através tanto de indicadores de desempenho. Indicadores de desempenho em que sentido? Produção, então ver como é que está a questão da produção, a questão dos custos, né? A empresa está produzindo, como é que estão os custos fixos, os custos variáveis da empresa, como é que estão, a empresa está gastando demais, como é que estão as vendas, em que período eu vendo mais, em que período eu vendo menos, em que período eu gasto mais com aquilo, né? Então, ver os indicadores de desempenho da empresa, ver como é que a empresa está gastando, como é que ela está recebendo, como é que está tendo lucro, e tentar utilizar esses parâmetros para tomar decisões, né? Para utilizar esses dados quantitativos para tomar decisões. Então, é basicamente o que a teoria da matemática traz, que não é uma teoria em si, né? Não é algo muito complexo, né? De se imaginar, mas traz um aspecto muito importante, né? Que outras teorias já utilizavam, como Taylor, né? Taylor utiliza a quantificação dos tempos e movimentos para tentar explicar a teoria dele. Tem um pouco de matemática no que Taylor vinha trazendo lá da administração científica, né? Só que aqui você tem um enfoque novo, que é essa questão da pesquisa operacional, que é você tentar, de certa forma, criar modelos de situações, né, para situações reais, para tentar prever situações futuras. Esse é o grande legado, né, da teoria da matemática. E aí, a teoria da matemática, ela desloca a ênfase da ação para a ênfase na decisão que antecede a ação. Preste atenção. A teoria da matemática desloca-se a ênfase na ação para a ênfase da decisão que antecede a ação. Como assim? Não entendi. Vocês podem estar dizendo, não entendi, Pedro. Como assim? A matemática, de certa forma, ela desloca, né? O foco dela é sempre tentar prever situações. Então, sempre tentar prover informações, subsídios, né, que minimize o risco das decisões, que é o ponto central, né, dos administradores decidir, será se eu invisto, compro uma máquina nova, será se realmente toma a decisão de demitir um funcionário, de colocar um novo produto no mercado, né? Que momento eu devo fazer isso? Será se realmente eu colocar um novo produto no mercado é interessante? Será se eu devo realmente comprar uma nova máquina, né? Então, utilizando dados, né, matemáticos, modelos matemáticos, eu consigo, de certa forma, tomar uma decisão mais embasada que minimize o risco de um fracasso, né? Minimize o risco de eu daquela empresa vir a ter prejuízos futuros. Então, assim, tomar essa questão da certeza e da incerteza, né? Essa questão de administrar a questão do risco, né? Então, a ênfase, né, ela está na decisão que antecede a ação, né? Então, essa decisão, né, antes de ter essa ação, né, focar nessa decisão, né? Então, a teoria da matemática, ela vem estudar justamente esses subsídios, né, que fazem com que os administradores tomem as decisões. Então, ela provê informações, subsídios que minimizam o risco das decisões através de modelos estatísticos, né? Com análises séries temporais, né, simulação de cenários, processamento de dados, enfim, uma série de modelos, né, de ferramentas que consigam, né, de certa forma, trazer informações sobre aquela decisão, né, aquele aspecto que está sendo decidido ou sendo tomado, né, pela empresa. As decisões, né, podem ser
categorizadas em 2 grupos. Podem ser programadas e não programadas. As decisões programadas, aqui a gente está falando de decisão, né? Decisão pelos gestores, né? Existem as decisões programadas e as não programadas. As programadas, elas resolvem problemas que já foram enfrentados antes e que, de certa forma, né, se comportam de formas iguais. Exemplo, limite de crédito de clientes no banco, né? Os bancos, né, de certa forma, eles possuem um modelo estatístico para conceder um crédito. E as lojas em si, né? Ele deu o exemplo aí do banco, mas as lojas em si, elas têm um modelo, elas têm um certo valor que elas podem vender fiado, né? Então, elas podem dizer, só consigo te vender fiado depois de um determinado valor, ou então, eu só consigo passar uma compra no cartão de crédito até um certo valor, né? Tem certas lojas físicas, se você vai comprar, se você compra menos do que 5 ou 10 reais, elas não passam no cartão. Você tem que comprar com valor acima, né? Para poder passar aquele valor do cartão. Ou então, quando você compra no cartão, ela coloca um certo valor adicional, né? Para comprar. Então, assim, são certas decisões que elas já são programadas, então elas já sabem, né, o que vai acontecer. Então, nessas decisões programadas, você já tem dados que são adequados, né? Você já tem informação adequada para tomar aquela decisão que já está programada. Os dados normalmente são repetitivos, né? Se são dados que geralmente acontecem, então você já toma aquela decisão já programada. Você já tem certeza daquela ação com base, né, do que já tinha acontecido antes, né? Então você já tem condições estatísticas, né, para poder tomar aquela decisão mais embasada. Você tem certeza, né, previsibilidade e uma decisão normalmente que é feita de forma rotineira, né? Você já tem uma certa rotina, né, ao realizar aquela decisão. Por outro lado, as decisões não programadas, elas são separadas uma a uma, né? Não são resolvidas pelas soluções padronizadas. Nesse sentido, você tem dados inadequados, né? Se tem informações inadequadas que não, de certa forma, trazem um grau de indecisão, né? Que você precisa realmente ter um grau de indecisão maior, então você vai precisar ter uma análise maior, né, desses dados, né, que são forma única. Então você, de certa forma, tem uma dinâmica, né, que precisa ser considerada antes de tomar a decisão, né, porque nesse sentido você não tem tanta certeza, né, se tem incerteza, imprevisibilidade, né, se aquilo, né, se aquela decisão vai dar certo ou não, né, é uma decisão inovadora, né, algo que nunca aconteceu antes. Então, quanto mais for incerto, né, mais programado, mais difícil vai ser tomar aquela decisão. Isso não quer dizer que a matemática não consiga, né, de certa forma, trazer um subsídio. Você até consegue modelar, né, traçar um cenário, até projetar, né, uma determinada situação, fazer uma projeção de realmente aquilo pode ser um cenário positivo ou negativo. Então, através dessas projeções estatísticas, né, você consegue tomar uma decisão. E aí a pesquisa operacional, né, que eu falei para vocês, é a aplicação, né, dos métodos científicos. Veja que vem lá da administração científica, tá? E matemáticos em problemas a fim de proporcionar soluções ótimas. Aí, né, as técnicas mais utilizadas e conhecidas são, né, a teoria dos jogos, a teoria dos grafos, a teoria das filas, né, e análise estatística e o cálculo da probabilidade, isso no cálculo da qualidade. A teoria dos jogos é uma formulação matemática, né, para a estratégia de análise de conflitos, né, utilizada, né, em análise de concorrências em mercados competitivos. Essa teoria dos jogos, ela vem lá é uma teoria econômica, né, que busca justamente ver essa questão da concorrência, né?
estratégia, né, de conflitos, de cenários, né? Não cabe aqui eu explicar o que é a teoria dos jogos, porque é um pouquinho complexo e aí fuge um pouco do que realmente é a teoria da matemática, porque é a outra teoria em si, né? São várias teorias que compõem a teoria da matemática, mas basta vocês saberem que a teoria dos jogos é uma formulação matemática que tenta, né, traçar estratégias para análise de conflitos e para essa questão da concorrência, né, em mercados. A teoria dos garfos, ela baseia-se em soluções em forma de redes, né, e diagramas de flecha, né? Então, buscam soluções mais rápidas, né? Então, é uma teoria que, de certa forma, cria redes, né, diagramas, né, soluções, né? E aí você tem programas específicos que podem criar, formular essa teoria dos garfos, né, que são o CPM, né, e o PEPT, né. A gente também não vai focar no estudo dessa teoria, né, basta vocês saberem que existem essas teorias. Quem quiser, né, se aprofundar depois, né, tem no próprio material que eu vou passar para vocês, né, na apostila, explica um pouquinho melhor sobre essas teorias. A teoria das filas, né, é uma formulação matemática para a otimização de arranjos, né, em condição de espera, né, aglomeração, né, que a gente está falando de fila mesmo, no sentido de logística, de levar, né, a espera, o tempo de espera, né, que um cliente, né, leva até receber o produto, né, então, cuida dos pontos de estrangulamento em processo, então, se há realmente estuda desde a fabricação do produto até realmente aquele produto ser entregue. Então, nem para ter produto demais, né, de forma que tenha um estoque e se perca, e também ela é muito utilizada para as empresas que adotam a filosofia de produção just in time. A filosofia just in time, ela foi primeiro desenvolvida pela Toyota. É o toyotismo, né? Que vem em contraposição ao modelo de produção fordista. Lembra, o que foi que Ford fez? Ford fez a produção em massa. Foi um dos primeiros que adotou a esteira de produção e pegou o modelo lá de telho para aplicar a produção em massa. Então, você tinha a produção em massa de carros, né? Você tinha um grande estoque. A Toyota, né, que foi uma das concorrentes, né, que chegou depois na Ford, e a Toyota, ela surgiu justamente, né, lá no Japão, né, em contraposição ao modelo, né, lá estadunidense, né, lá de Ford. A Toyota pensou diferente. Foi que a Toyota pensou que na produção, na hora. Então, elas produziam carros sob medida. E assim você não tinha custos com a produção em larga escala. Então, de certa forma, você não tinha custos com estoque, você não tinha custo se aquele carro não vendesse, porque aqueles carros eram feitos sobre alta demanda. Só que para que a Toyota pudesse fazer isso, ela tinha que ter uma tecnologia bem avançada, porque pensa o seguinte, se você está precisando de um carro, né? Só que, na maioria das vezes, você está precisando de um carro naquela hora, você não pode esperar tanto tempo para ter aquele carro. Então, o tempo de espera tem que ser curto, né? Tem que ser individualizado, né? Então, assim, você não pode esperar 1 mês, 2 meses para ter aquele carro, né? Então, a Toyota inovou, né, nessa questão. Então, elas conseguiam fabricar um carro em um dia, ou vários, de acordo com a demanda, né, que eles têm, eles fabricavam sobre a demanda. Então, quando você vai comprar um carro da Toyota, você vai lá na concessionária, você compra aquele carro e depois ela vai entregar para você, né? Não é naquela hora, né? Ela não é estoque zero, chamado just in time, né? Feito na hora, né? A expressão inglesa que significa feito na hora, é o estoque zero, né? É um modelo de produção que vem justamente, né, em contraponto com o que a gente tinha no Fordismo, né? Então, de certa forma, essa pesquisa operacional,
ela facilitou muito, e a teoria das filas, né, facilitou muito o desempenho, né, e o desenvolvimento do modelo toyotista de produção, né, justamente para reduzir, né, esses tempos de espera, né, na questão do recebimento do serviço. Veja que isso é utilizado tanto na questão das ligações telefônicas, né, tem de atendimento, né, você vai ligar para um serviço de teleatendimento, né, isso é visto. Questão do tráfego, em todos os sentidos, né, a logística, né, nos bancos em si, né, nas filas bancárias, né, enfim, tudo isso pega esses modelos, né, da teoria das filas. E por último, a análise estatística, né, e o cálculo da probabilidade. Essa análise estatística e controle da probabilidade, isso é muito utilizado para o controle de qualidade. Ele está aqui, ó. Controle de qualidade. Já tenho aqui, né? Eu escrevi. A aplicação mais conhecida da administração da estatística e probabilidade consiste no controle de utilidade. A maioria das fábricas, né, utilizam isso, né? Ó, uma das justificativas para o preço dos produtos da Apple ser tão caro é que eles têm um controle de qualidade 100%. Isso quer dizer o quê? Que todos os produtos da Apple, eles são verificados, são testados, eles passam pelo controle de qualidade 100%. Todos os produtos, todos os iPhones, todos os iPads, todos os computadores, né, os iMacs, né, os MacBooks, eles passam por um controle de qualidade. Eles passam realmente ver se não tem um erro, ver se não tem nenhuma falha. Todos são testados antes de ir para o consumidor. É um controle de qualidade 100%. Isso encarece o desenvolvimento do produto. Por isso que os produtos da Apple são tão caros. Nas outras marcas, o controle de qualidade é feito por amostragem. Então, por exemplo, você tem lá um lote de 1.000 celulares. Então, desse lote de 1.000 celulares, vamos dizer que o controle de qualidade seja 50%. Então, desses 1.000 aqui, em vez de eu analisar esses 1.000 celulares que estão sendo fabricados, eu só vou analisar 500. Então, eu só vou verificar se 500 daquele lote apresentam erro. Se nenhum daqueles 500 apresentou erro, então aquele lote passou. Então, aqueles 1.000, é considerado que aqueles 1.000, nenhum teve defeito. A maioria das marcas fazem esse controle de qualidade por amostragem. Você pega um determinado número, né? Você faz um cálculo de amostra, né? E existem cálculos para isso, tá certo? A própria pesquisa, por exemplo, as pesquisas eleitorais, né? As pesquisas eleitorais. Elas são feitas eleitorais. Elas são feitas com base em cálculos, né, de estatísticos, né? Eles pegam uma determinada população, aí tem uma margem de erro, né? Todo cálculo estatístico de amostragem, eles têm 3 variáveis. Tem a margem de erro, tem o nível de confiança da pesquisa, e tem a proporção de pessoas que atingem, né? A proporção de pessoas que atingem, né? Aqui não é o foco dessa aula explicar como é feito o cálculo, estou só dizendo os critérios, né? As variáveis que são consideradas para o cálculo, né, de amostragem, né? Que é a margem de erro. Todo cálculo de amostragem é considerado pela margem de erro, né? Você vai até nas pesquisas eleitorais, você vai dizer, a margem de erro é de 2 pontos percentuais, de 2 pontos, 3 pontos, né? No caso, 2 pontos seria 2%, 3%. O nível de confiança, né? O nível de confiança mais considerados é de 90%,
95% e 99%. Não existe pesquisas com 100% de confiança, né? O maior é 99%, né? A maioria das pesquisas eleitorais, elas têm confiança de 95%, né? São feitas com base nesse critério. E aí, quanto maior o nível de confiança e menor a margem de erro, maior vai ser a amostra, né? Maior vai ser o número, né, de indivíduos que vão ser coletados, né, para ter aquela amostragem, né? Maior vai ser a proporção de indivíduos, né, que eu vou utilizar. Então, assim, o controle de qualidade pode ser feito dessas três formas, né? Como eu falei para vocês. Controle 100%, qualidade 100%. Não vou analisar todos os produtos que estão sendo fabricados. Exemplo que eu falei para vocês, a Apple. A Apple faz esse controle de qualidade 100%. Qualidade por amostragem, né? Quem faz isso muito são as outras marcas, né? Samsung, Xiaomi, esses outros produtos, elas fazem controle de qualidade por amostragem. Eu estou falando aqui um exemplo de telefonia, né, para vocês, mas isso é aplicado em todas as fábricas, todos os produtos. Que você pensar de produto, desde comida, desde produtos geladeiras, fogão, computador, tudo que você pensar de produto, relógio, tudo que vocês pensar de produtos industrializados passam por controle de qualidade. Na maioria das vezes, ou é feito por amostragem, ou o controle aleatório, né? Também é muito utilizado o controle aleatório. Você geralmente tem um lote de produção, né? São separados por lote, e aí você escolhe um lote e pega produtos aleatoriamente daquele lote. Por exemplo, um lote de 100, você pega 100 produtos determinados. Desses 100, você escolhe 10 para ver. Se desses 10 nenhum apresentar erro, aí você aprova o lote. Agora, se desses 10 algum produto apresentar erro, aí você olha todo o lote. Então, geralmente é feito esse controle estatístico, né? Geralmente é feito dessa forma, né? O controle de qualidade 100% por amostragem ou aleatório. E esse controle de qualidade, ele pode ser aplicado em qualquer área da organização, desde a operacional, institucional e ainda, né, em fornecedores, em qualquer tipo de empresa, tá certo? Aqui eu estou falando só por amostragem de produtos, mas, por exemplo, com documentação, né? Você verificar a documentação de um determinado produto, determinado setor, né? Em vez de você rever toda a documentação. Isso acontece muitas vezes em processo de auditoria, né? Que vocês vão estudar lá no terceiro ano. O que é a auditoria? A auditoria é a verificação dos documentos, né? Dos instrumentos contábeis, né? Que vocês estão estudando em contabilidade, né? O balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, né? São informações importantíssimas sobre a empresa, né? São instrumentos importantíssimos principalmente para as grandes empresas, né? E os investidores, antes de investir nessas empresas, eles precisam ter certeza de que aquela empresa está tendo lucro e que a condição daquela empresa está boa. Mas como é que elas vão ter certeza sobre isso, né? Através de processo de auditoria. Então, é lógico que para construir um balanço patrimonial, para eu ter certeza sobre aquilo, é necessário um volume muito grande de informações, como notas fiscais, documentos. Imagine aí a analisar todo o estoque da empresa, contabilizar todo o estoque de uma empresa grande. É lógico que isso não é feito de forma 100%, então é feito cálculos estatísticos para determinar amostras, né, para verificar essa questão, né, da exatidão dessas contas patrimoniais. E isso é feito controles, né, estatísticos. Então veja que está em esses campos da matemática e da estatística, está em várias áreas da organização, né, da empresa, né, moderna. E os indicadores de desempenho, né? A teoria da matemática, ela inseriu na administração o uso de indicadores de desempenho. Os indicadores mostram ao administrador
se as ações que estão sendo tomadas vão de encontro aos objetivos traçados. Então, como eu falei para vocês, indicadores de desempenho são importantes. Será que a empresa está vendendo? Né? Como é que estão as vendas da empresa? Como é que estão os custos da empresa? A empresa está gastando demais? Onde que a empresa está gastando demais? Está tendo desperdício? Em que está havendo desperdício? Eu estava visitando os estágios, né? Semana retrasada, né? E aí a gente tem estagiários em uma fábrica de águas aqui, né? Aí a dona estava me falando, né, que eles não estavam tendo esse controle de gastos, de perdas, e ela não estava também sabendo quanto que essas perdas estavam influenciando no lucro. E aí ela contratou recentemente um funcionário e ela me pediu indicação de um aluno, né, um ex-aluno do curso, foi eu e a Cintia que indicou um aluno para essa empresa para trabalhar com análise dessas perdas. E aí, esse aluno foi contratado especificadamente para controlar essas perdas, analisar o quanto que a empresa está perdendo de garrafão, de lacre, de rótulo, quanto que essas miudezas, né, estão gerando, impactando na questão do lucro da empresa. Então, olha que interessante, né, o quanto que é importante para a empresa ver essa questão dos custos, né? Porque muitas vezes a empresa não está tendo lucro, muitas vezes ela não sabe se está tendo lucro, porque se perde demais ao longo do processo e essas percas elas influenciam muito, né? Então essas percas justificam até pagar um funcionário para ver essa questão das percas, né? Então assim, sabendo, ela consegue reduzir. Então esses indicadores eles são muito importantes para a organização. Então, vários aspectos nas empresas são mensuráveis. Entretanto, né, cabe ao administrador limitar a criatividade, né, dos indicadores criados para não cegar o leitor e esconder as informações. Então, assim, é muito importante saber ler números, né? É uma capacidade que só os bons gestores conseguem fazer. Porque uma coisa é você ter acesso aos dados. Você tem acesso ao balanço patrimonial, você tem acesso aos custos, você sabe quanto é que está o custo, mas o que você vai fazer com aquelas informações, eis a chave. Né? Eis a chave do problema. Né? Cabe ao administrador, cabe ao gestor saber utilizar aquelas informações para tentar tomar a melhor decisão. Não basta ter só informações. Informações são importantes, sim, são importantes. Mas o que você vai fazer com aquelas informações é mais importante ainda, né? Saber tomar as decisões corretas, né, para aquelas informações. Então, duas ferramentas, né, podem ser utilizadas no mercado pelas empresas para medir, né, seu desempenho. E aí as mais conhecidas, né, são a Six Sigma e o Balance Scorecard. Esse Balance Scorecard é utilizado em muitas empresas, né, para a questão do planejamento, né, do desempenho. O Six Sigma, né, é uma medida estatística referente à frequência com que certa operação faz uso de recursos, né, no valor estipulado, né? Então, você tem um determinado questão de frequência, né, de falha, né, do recurso. Então, nível 4 Sigma, né, 6 mil falhas em 1 milhão, né? Nível 6 Sigma, né, são 3 fases de 1 milhão, né? Então, o que seria, né? Esse é o modelo, né, que busca a redução de desperdício, né, e a redução de falhas. É um modelo estatístico, não cabe aqui nessa aula também eu explicar, né, o que é o Six Sigma, como é que fornece. Basta apenas vocês saberem que existe, porque se eu fosse explicar, eu ia passar muitas horas, né? Então, quem quiser saber mais vai ter que se aprofundar, né? Então, fica como exercício de caso vocês se aprofundarem, né, sobre essas ferramentas, né? E necessita do envolvimento de pessoas. E tem o Balance Scorecard, né, que tem como objetivo, né, colocar em prática
as determinações constantes do planejamento estratégico da organização. Então, ele se baseia basicamente em 4 perspectivas do negócio: finanças, clientes, processos internos e aprendizagem para o crescimento organizacional. Para cada um desses 4 perspectivas, é desenhado objetivos, né, indicadores, metas, iniciativas. Então, o Balance Scorecard basicamente é um planejamento estratégico. Você vai pegar as finanças e das finanças eu determino objetivos, indicadores, metas, iniciativas. Então, o que eu tenho como objetivo para as minhas finanças? Quais indicadores eu vou lançar para as finanças da empresa? Quais metas, quais iniciativas? Para os clientes, do mesmo jeito. Então, eu vou traçando, né, o planejamento, né, da empresa é traçado de acordo, né, com essas perspectivas. Então, o Balance Scorecard é isso. Você pega essas 4 áreas, né, finanças, clientes, processos internos e aprendizagem, e eu traço objetivos, indicadores, metas, iniciativas. E aí você tem, né, a matriz, né, do Balance Scorecard, né? Você tem as 4 áreas, né, a financeira, cliente, o interno e esse último é aprendizagem e crescimento organizacional, né? E aí você tem, né, as perspectivas, né? Inovação, relacionamento, excelência operacional, competências. Da financeira, né? Eu vou ver o melhor uso dos custos, financeira, melhor uso dos custos, maiores vendas, né? Maior uso dos ativos, novas receitas. Dos clientes, proposição de valor para o cliente, preços, serviços, qualidade, tempo, marca, etc., né? Os processos internos, vou observar a questão da inovação, relacionamento com o cliente, né? Excelência operacional, e a questão da aprendizagem, né? E crescimento, eu vou ver as competências, o estilo de liderança, né? A cultura organizacional e a motivação. E aí, dentro dessas 4 áreas, né? Eu vou determinar a questão dos objetivos, dos indicadores, das metas e iniciativas. Então, um exemplo aqui, né? Objetivo, rápida preparação do solo, né? O que a estratégia deve alcançar e o que é crítico para o sucesso, né? Dessa rápida preparação do solo, né? O tempo do solo, isso para uma empresa, né, rural, na agricultura, né? A preparação do solo, né? Como será medido e acompanhado o sucesso para o alcance da estratégia, né? Então, que indicadores eu vou conseguir, que indicadores serão utilizados para eu ver essa rápida preparação do solo, né? Que medidas eu vou utilizar para ver se esse objetivo foi atingido, né? A meta, né? Que metas eu vou traçar, né? Qual o nível de desempenho ou a taxa de melhorias necessárias, né? Então, a meta, tempo, né? 30 minutos ou 90%, né? Iniciativas, né? São ações chaves necessárias, né, para se alcançar os objetivos. Então, programa de otimização, né, dos recursos, enfim, né? Então, para cada área, né, da organização, eu vou colocando objetivos, indicadores, metas, iniciativas. E aí a gente fecha, né, essa primeira teoria, né, da abordagem sistêmica, que é a teoria da administração. Agora a gente vai para essa parte, né, da tecnologia, da administração e cibernética. Desde a Revolução Industrial, a tecnologia, né, ela vem influenciando as organizações e a sua administração. Seja, a gente viu muito isso na administração científica e também na teoria clássica, né, a força humana, né, sendo substituída, né, pela força a vapor, e aí surgiram, né, a máquina, de certa forma, ao longo do tempo, né, foi substituindo o homem, né, foram surgindo processos que eram feitos por pessoas, foram substituídos, né, por máquinas, né, você teve o surgimento da máquina de escrever, do telefone, do transporte, do computador, dos robôs, né, hoje em dia, né, muitos processos que eram executadas por pessoas, agora são executadas por robôs, né? Então, esse espaço, né, a cibernética, de certa forma,
trouxe um novo impacto para as empresas. Então, como é que as empresas, de certa forma, se adequaram à estrutura? E outra pergunta, como é que as pessoas, os funcionários, né, estão se adequando a esse desenvolvimento da cibernética, da tecnologia, né? Como será que se vai faltar emprego, né? Vai faltar emprego para quem não se especializar, para quem não se adequar, né? Exemplo, por exemplo, aquelas pessoas que só tinham curso de datilografia, né? Lá da máquina de escrever. Quando surgiu o computador, essas pessoas que, de certa forma, tinham esse emprego de datilógrafos, né? Tiveram que se adequar ao computador, né? Então, assim, e quando surgiu os smartphones, né? Hoje em dia, basicamente, eu estava vendo um vídeo um dia desse, né? De um canal de tecnologia, que as pessoas antes, a gente ia do computador, né? Eu sou da geração que a gente viu primeiro o computador para depois ter os smartphones. Vocês já são o contrário. Muitos de vocês tiveram o contato só pelo smartphone, pelo telefone, e muitas vezes não têm contato com o computador. Ou então tiveram o contato com o computador depois do telefone, né? Então, meio que estão invertendo. E quando vão para o computador, acham estranho os sistemas operacionais e tal. Até os sistemas operacionais como o Windows, por exemplo, está tentando se tornar mais parecido com os sistemas, né, de celulares, né, o Android, enfim, né, estão tentando, né, de certa forma, se conectar mais ao celular. Então, a gente vê uma evolução constante, né, e muito rápida da cibernética, e isso afeta as empresas e as pessoas de muitas formas, né? Então, a cibernética é uma ciência nova, né? É parte da informática e da tecnologia da informação, compreende processos e sistemas de transformação de informação para resultados concretos, né? Então, para se estudar a cibernética, tem que se estudar os sistemas, né? Porque os sistemas fazem parte, né, da cibernética. E aí a gente entra, né, no conceito de sistema, né? O que é um sistema? Um sistema é um conjunto, né, de elementos dinamicamente relacionados, né? Pensem vocês. Nós temos dentro do nosso corpo diversos sistemas. Eu tenho o sistema respiratório, que me permite respirar. Eu tenho o sistema circulatório, né, que permite o bombeamento, né, de sangue para o corpo. Eu tenho o sistema nervoso, né, que coloca a questão das terminações nervosas. Enfim, dentro do nosso corpo a gente tem diversos sistemas, né? Se a gente for pensar no computador, tem um sistema operacional que vai comandar tudo. Então, assim, o sistema é um conjunto, né, de elementos. O sistema respiratório, por exemplo, ele é composto pelo nariz, pela traqueia, né, pelo diafragma, pelos pulmões. Então, é conjunto por uma série de elementos que vão fazer, né, aquele sistema funcionar. O computador. Para que o computador funcione, eu preciso de um processador, preciso de um HD, eu preciso de uma memória RAM, preciso de uma série de componentes para aquele sistema funcionar. O celular do mesmo jeito, preciso da tela, preciso de uma bateria, preciso de uma série de coisas, né, para que aquele sistema funcione. Então, assim, é importante que esse sistema, a gente compreenda, né, que cada sistema, né, é representado por esses elementos, né, e é responsável por formar uma atividade, né, para atingir um determinado objetivo, né, através dos dados e informações. E todo sistema vai seguir exatamente esse esquema, né? Eu vou ter entradas, que são chamados os inputs. Essas entradas, esses materiais, né, vão passar por um processo de transformação dentro dos sistemas, e eu tenho umas saídas. A empresa, por exemplo, a empresa pode ser considerada como um sistema.
né? Aqui na entrada eu tenho pessoas, eu tenho materiais, eu tenho informações, tenho computadores, eu tenho uma série de entradas. Essa empresa vai transformar, vai utilizar todos esses recursos, né? Pessoas, informações, materiais, enfim, e vai sair um produto, né? Um produto, uma decisão. Então, nós fazemos parte, né, de um sistema maior. A empresa é considerada como sistema. Então, veja que eu já estou, de certa forma, já entrando na teoria dos sistemas, né? Dizendo que a empresa faz parte de um sistema. A empresa é um sistema, né? Que considera entradas, né, e saídas. E aí a gente tem um modelo e uma situação muito interessante, que é o processo entrópico, né? A entropia. E a homeostasia. Alguém saberia dizer o que é entropia e o que é homeostasia? Vocês já ouviram falar nesses termos? Ou são termos novos para vocês? Eu falo demais e esqueço de pedir a participação de vocês, não. Alguém tem ideia, sem olhar no Google, do que seja entropia e homeostasia? Homeostasia, eu já vi isso em biologia. São termos da biologia. É o equilíbrio Isso. dos organismos, né? Do sistema. No caso aí é o equilíbrio do sistema. Agora esse outro eu não sei o que é, não. É o equilíbrio dos sistemas. A entropia, existem dois tipos de entropia, a negativa e a positiva. A entropia é o processo que todos os sistemas estão fadados a morrer. Todos os sistemas, né? O físico, o respiratório, todos os sistemas, eles sofrem um desgaste. A entropia no caso, a entropia positiva, né? É o processo que os sistemas levam para chegar à sua morte, né? Todos os sistemas têm um desgaste, né? Sofrem um desgaste que vão levar eles à morte, né? O próprio fato de o sistema funcionar, né? Ele vai se desgastando até chegar à morte. Isso é colocado em todos os sistemas. Todos os sistemas vão acabar, vão morrer, se não reverterem o processo de entropia positiva, né? Que é o que a gente chama de processo de entropia negativa, que é, de certa forma, você tentar reverter a entropia positiva, tentar reverter esse processo de desgaste. E a teoria dos sistemas vai tentar rever, né, como ocorre esse processo entrópico e como é que a empresa pode entrar em processo de homeostase, ou seja, no seu equilíbrio, né? De forma que atenda os seus processos e chegue, né, na questão do lucro. E aí, só para finalizar, né, a questão da informática na administração, né? A cibernética marca, né, o início da era eletrônica nas organizações. Você tem o que a gente chama de a informática trouxe o que a gente chama da segunda revolução industrial, né? A primeira revolução industrial, você tinha a força humana e a força a vapor. Na segunda revolução industrial, você tem o cérebro humano, né? E softwares complexos, né? Então, as principais consequências da cibernética no mundo organizacional são a automação, a tecnologia da informação, né? Os sistemas, né? Os SIGs, né? O sistema de informações gerenciais, que são sistemas, né? Que permitem a tomada de decisões melhor na empresa, né? Você tem integração de negócios e você tem um comércio virtual, né? Que eu falei para vocês, que é uma consequência da cibernética, né? Trazer os negócios, né, para o mundo virtual. Automação, né? A ultramecanização, o processo contínuo, controle automático, a robotização, a tecnologia da informação, compreensão do espaço e do tempo, né? Conectividade, né? Maior proximidade
entre as filiais, entre as pessoas, enfim. O SIG, né, Sistema de Informação Gerencial, né, onde você tem um banco de dados, né, com arquivos interligados que permitem, né, você tomar uma melhor decisão. Integração de negócio, você consegue interligar fornecedores, filiais, clientes, né, em sistemas que você consegue gerir bem, né? A integração do sistema interno, né, através de sistemas próprios, né, da empresa, são chamados Enterprise Resource Management, né? Integração de entradas, integração de saídas, né? E as formas, né, de comércio, o B2B e o B2C, né? E tem o C2C, né? O C2C, né? O B2B é empresa vendendo para empresa. O B2C é empresa vendendo para consumidor. E o C2C, né, que é o consumidor vendendo para consumidor. Então, o comércio eletrônico, né, permitiu essas novas formas, né? Antes você só tinha empresa vendendo para empresa, né? Aliás, empresa vendendo para consumidor, né? E aqui você tem essas formas, né, que a informática trouxe, né, através do e-bills, né, através da internet, né? O Wide World Web, né? Acesso rápido às informações. E aí, para finalizar a abordar sistema, a gente tem a teoria dos sistemas. Essa teoria, né, conforme visto no anterior, o sistema é um conjunto, né, de elementos dinamicamente relacionados. Na teoria dos sistemas, visualiza-se as organizações como um sistema que possui elementos internos relacionados e mantém relação com elementos externos. Isto é, trata-se a organização como um sistema que interage com o ambiente qual está inserida. Então, assim, os sistemas, a grande revolução dessa teoria é que ela trata, ela considera as empresas como um sistema, né? Um sistema que é composto por elementos. Quando eu falo de elementos, eu estou falando pessoas, processos, estou falando materiais, enfim. E essa empresa, ela está inserida em um ambiente, né? Lembra na aula passada que eu falei que toda empresa está inserida em um ambiente interno, né? Mais próximo, formado por clientes, fornecedores, agências reguladoras, concorrentes, e um ambiente mais amplo, mais externo, que é envolto por questões da tecnologia, da cultura, do clima, enfim, todo o sistema está incluído nesses outros ambientes, né? Então, nenhuma empresa ela é um sistema fechado, que ela é fechada em si, né? Todas as empresas são um sistema aberto, né, que sofre influências, né, desse sistema. Então, compreender que a empresa, né, as empresas, elas não são sistemas fechados, não são ilhas isoladas. O ambiente modifica a empresa, né, e ela sofre influências desse ambiente. Então, compreender, né, a grande sacada dessa teoria, né, a grande contribuição dessa teoria é que as empresas são consideradas, e as organizações são consideradas como um sistema aberto. Então, as organizações possuem uma interação, né, com o meio que atuam, né, com fornecedores, concorrentes, governo, clientes, etc. Elas influenciam também o ambiente, assim como elas sofrem influência externa, elas também influenciam o ambiente e sofrem influência dele. Então, uma troca, né? A empresa influencia o ambiente, mas também ela é influenciada por eles. Pela teoria dos sistemas, as organizações, né, possuem, né, algumas características específicas, né? O comportamento probabilístico e não determinístico. Então, assim, nem todas as empresas elas não tem como determinar, né? Às vezes elas possuem um comportamento que é esperado, né? Que é esperado, eu tenho como prever, de certa forma, através da matemática, e de certa forma, ela não tem coisas que eu não consigo prever, ou certas situações que são inesperadas, né? Que vão ser exatamente foco da próxima teoria, né? A teoria da contingência. Você tem
partes, né, do mundo maior, né, e feita por partes menores, né? Então, partes de um mundo maior e feita por partes menores. Então, muitas empresas, de certa forma, utilizam, fazem componentes de outras empresas que vêm do mundo. Então, empresas, por exemplo, locais, negociam produtos que são feitos lá na China, né? São fabricados por outros produtos. E muitas vezes, empresas grandes, elas possuem, por exemplo, grandes montadoras, elas pegam peças feitas lá em Taiwan, lá na China, lá no Japão. Então, meio que elas sofrem influências do mundo, né? É feito de pequenas partes, né? E as empresas globais, as multinacionais, muitas vezes elas funcionam dessa forma, né? Todas as empresas possuem fronteiras e limites, né? Todos os sistemas, todas as empresas vão tentar buscar o seu equilíbrio, né? E vão tentar justamente reverter aquele processo de entropia negativa, né? Através da morfogênese, né? Porque a morfogênese é você tentar modificar a estrutura do sistema, né? Também é um termo lá biologia, tá certo? A morfogênese, que é você tentar mudar, né? Mudar suas características, tentar se reinventar justamente para a empresa não morrer, né? Porque lembra, o que eu falei, todas as empresas estão fadadas à morte. Todas as empresas, todos os sistemas estão fadados ao processo de entropia negativa, que leva as empresas a chegar à morte. Então, de certa forma, ela vai ter que se mudar, ela vai ter que se adequar para ela não morrer, né? É um processo também que é natural. E aí ele explica cada um, né? Comportamento probabilístico não determinista. As variáveis externas que influenciam as organizações não são desconhecidas e incontroláveis. Parte do mundo maior é feita por partes menores, né? Os sistemas dentro de sistemas, né? As empresas estão dentro, né, de outros de outras empresas, né? As fronteiras e limites, né? Existem limites entre os sistemas, né? Fronteiras. A homeostase, como eu falei, é o processo de equilíbrio, né? O estado de equilíbrio, né? O estado de adaptabilidade, né? Palavra um pouco difícil, né, de pronunciar. A adaptabilidade, né, frente às mudanças externas. E aí, né, sugere-se para que a empresa entre nesse estado de equilíbrio, né, que ela se tenha unidirecionalidade, né, orientado para o mesmo objetivo, né, que não necessariamente é o lucro, mas enfim, toda empresa tem um objetivo, né, tem um progresso em relação ao fim, né, progresso constante. E a morfogênese, né, que o sistema, né, a empresa tem a capacidade de se modificar, né, de frente às mudanças no mercado, e justamente para não morrer, né, tentar reverter naquele processo de entropia positiva. E aí as críticas, né, para finalizar a aula, as críticas a abordar esse sistema, né? A principal crítica às empresas e as pessoas, né, estão cada vez mais dependentes da tecnologia da informação. Esse é um ponto muito crítico, né? As pessoas, a gente teve até recentemente, né? Acho que há 15 dias atrás, né? O WhatsApp, o Facebook, o Instagram caíram, né? E muitas empresas pararam de vender, né? Não conseguiam vender mais porque essas vendas estavam concentradas ou no Instagram, ou no Facebook, ou no WhatsApp. Muitas empresas, quando o sistema cai, quando a internet cai, ou quando o computador cai, as empresas não conseguem trabalhar, né? É incrível como nós estamos dependentes cada vez mais da tecnologia. E se isso desaparecer, se o sistema quebra, né? Se existe uma falha, e aí? Eu vou perder o lucro, eu não vou vender, eu não vou funcionar se o computador falhar, se o sistema falhar, né? Isso é um aspecto muito, né, negativo. Então, eu tenho que, de certa forma, ter um plano de contingência, né, para que se algo não der certo, né? Então, é algo, né, bastante crítico. O homem funcional, né? O homem desempenha, os indivíduos agora, eles não fazem só uma coisa, né? Fazem parte do sistema e, para isso, eles desempenham vários papéis, né? Então, é algo também
um aspecto crítico dessa teoria é isso, né? Que os indivíduos eles estão cada vez mais desempenhando vários papéis e acabam não se especializando em algo, acabam não tendo conhecimento de uma área específica, né? Então, muitas vezes, às vezes não dão conta, né, de realizar o tanto de tarefas, né, que tem. E outro aspecto também crítico é o movimento pela qualidade, né? Que é uma via de mão dupla, né? Pode ser considerado crítico, mas as empresas estão cada vez mais buscando a questão pela qualidade. Vocês podem até achar que isso é um ponto positivo, e é um ponto positivo, mas quanto mais a busca pela qualidade, maior custos para a empresa e como essa qualidade está sendo percebida pelo cliente. Porque pensem o seguinte, a qualidade é algo muito relativo. É algo muito relativo para o cliente. Às vezes a empresa está dando o máximo e é o melhor que ela pode oferecer, mas o concorrente oferecendo um pouquinho diferente, às vezes a qualidade percebida pelo cliente pela outra empresa é muito mais superior do que a outra empresa. Então é algo muito subjetivo e as empresas estão cada vez mais se gladiando, cada vez mais tentando se mover para oferecer a melhor qualidade a ser percebida pelo cliente, porque a qualidade é algo extremamente subjetivo, né, para os clientes. Então, essas são as críticas, né? E é isso, né? Vocês vão ler, né, estudar sobre a abordagem sistêmica, né, que é composta por essas 3 teorias, e vão fazer o fichamento.